Família TOTUS, mais uma vez, sejam bem-vindos. Feliz dia no planeta Terra. Hoje é a nossa 7ª aula da nossa jornada TOTUS. Tem sido um encontro mais esclarecedor que o outro, hein? Eu fico acompanhando as mensagens que vocês colocam no grupo e realmente é muito lindo de ler, né? E uma alegria sentir, porque eu vou sentindo a mudança da frequência de vocês. E isso é muito bom, porque esse é o propósito, né, da nossa jornada com TOTUS, mudar a frequência. E por falar em mudar a frequência, hoje nossa aula vai ser sobre o sentir, né? Eu vou trazer um pouco de informação, vou trazer a informação sobre o sentir. E vamos também trazer um pouco agora, antes da gente falar do sentir, um pouco dessa jornada que caminhamos, quando aprendemos ali o que fazer para identificar um padrão autossabotador, como lidar com ele, como lidar com as memórias, das emoções que ainda não foram curadas, e a gente foi fazendo esse caminho passo a passo, de uma forma também leve, de uma forma dentro, energeticamente falando, com tanta luz e amor para que cada um se conecte no seu tempo, no seu despertar, no seu passo. O que a gente vê, às vezes, já temos... Voltei aqui, deixa eu desligar o fone. Ok. Então, muitas vezes, o que acontece na jornada de uma pessoa é ela ter a informação, ter até uma quantidade grande de informação, mas realmente ficar sem saber como fazer, para sair dessa frequência, para mudar essa frequência, para gerar uma nova frequência. Então, a cada um desses encontros que eu fui trazendo a informação, olha, a crença humana é dessa forma, o autossabotador da rejeição, do abandono, ele age de tal e tal forma, ele influencia em determinados aspectos, e aí isso vai dando, para o pensamento de cada um, vai ampliando, porque esse padrão estava ali escondido, agindo, sem que perceber com clareza. Então, hoje, o convite, essa aula de hoje, nós vamos falar sobre esse sentir. Nós vamos abrir esse espaço interno para se conectar de uma forma acolhedora diante das próprias emoções. E quando eu falo que é necessário abrir espaço, eu estou falando, então, que
que, de forma consciente, né? De uma forma, então, que permita interiormente se conectar novamente com os sentimentos, com as emoções, sem julgá-las, sem criticá-las. Quando estamos numa jornada onde estamos chamando a cura, estamos nos permitindo receber as curas no nosso campo pessoal, ou seja, no corpo físico, no campo emocional, no campo mental. Quando estamos fazendo essa jornada, muitas memórias vêm à tona. E essas memórias, elas têm também esse registro no corpo físico, nas células. Então, quando, ao sentir, ao se conectar novamente ao sentir alegria, sentir bem-estar, sentir-se pleno, plena, é um alinhamento, é uma sintonização que acontece nessa comunicação alinhada com o campo quântico, que é a inteligência divina. E nessa expansão desse sentir, nessa conexão e expansão com esse sentir, aquelas memórias que estavam lá ainda guardadas, trancadas e não curadas, elas são encaminhadas para a luz. Então, o julgamento e a crítica, ou seja, o auto-julgamento e a autocrítica, vibra numa frequência onde essa frequência ela é densa. E dentro dessa frequência de crítica, julgamento, autocrítica e autojulgamento, essa frequência impossibilita a pessoa de perceber e acessar a potência que ela tem de mudar a realidade, fazer uma manifestação, manifestar uma cura. O pensamento, ele é a energia que conecta, que conduz. O pensamento, ele conduz a uma frequência. E o sentimento, a emoção, ela manifesta. É por isso que algumas pessoas falam: eu penso positivo, mas não estou cocriando, não estou manifestando o que eu quero. Estou manifestando coisas que eu não quero.
porque pode acontecer em função de estar desarmonioso, né, em desarmonia, o campo pessoal em desarmonia, acontece do pensamento tá ali, mas o sentimento ainda é de medo de ser criticado. O sentimento ainda é de medo de ser julgado. Então, o outro eu, o eu sabotador, ele continua no controle, no comando. Como que a gente sabe que ele continua no comando? Quando os sentimentos ainda é medo de rejeição, medo de ser criticado, medo de ser julgado. Por quê? Em função da rejeição. Então, está buscando uma aprovação externa. Se está buscando a aprovação externa, é porque não está se nutrindo da autoaceitação. Estava lendo a mensagem aqui. Então, abrir espaço, o abrir esse espaço interno é se permitir sentir, sem julgar e sem criticar o que está sentindo. Dessa forma, essas emoções, até aquelas que foram esquecidas, estavam lá numa forma ainda de trauma, elas são liberadas. E aí, esse espaço é um órgão, mas esse portal, esse chakra, ele começa a ser ativado e expandido a todo momento. Não é só em pequenos instantes, através de uma oração, de uma meditação. O bem-estar, a paz, a harmonia, elas começam a fazer parte dessa sua realidade porque você se conectou com ela, porque você foi para essa frequência. E quando nós começamos, por que nós começamos a jornada com as práticas do pensamento? Porque ali, com o pensamento, a pessoa é capaz de modular a frequência. Como um GPS, eu já dei esse exemplo. Eu quero ir para o Bonfim. Então, eu vou colocar no GPS aonde eu quero ir e ele vai levar. Então, o pensamento é esse condutor. Por isso que, quando uma pessoa se conecta com uma memória, uma lembrança do passado, onde ela entrou em conflito com uma pessoa e aquilo deixou ela triste, enfim, chateada, frustrada, e quando ela lembra
Quando essa lembrança vem à tona, se a pessoa observa, ela está sentindo a mesma emoção. Então, faz o registro, fortalece esse registro. Então, quando nós entramos nessa jornada de dar início ao novo ser, é ancorar novas informações no campo do pensamento, sabendo que cada pessoa tem a possibilidade de acessar essa mudança da frequência a partir da autoobservação dela. E aí aquele pensamento recorrente, aquele pensamento insistente, que normalmente é aquele que causa medo de errar, medo do que a opinião, né, o que uma pessoa vai dizer, está. Isso causa um sentimento de impotência, né? E aí ficam, energeticamente, ficam esses pontinhos em volta dos nossos centros energéticos. Aí, no caso, como estamos falando da emoção, dos sentimentos, de trazer esse sentir, se permitir sentir sem se julgar, porque a criança, ela é assim, ela tá brincando, aí ela vai lá e se machuca. Aí ela, né, chora ali um pouco, vai atrás da mãe, do pai, do avô, da avó, ali passam alguma coisa e a criança volta o quê? Daqui a 5 minutos ela está o quê? Brincando de novo. Ela volta para o estado de alegria, ela volta para o estado de bem-estar. Quando criança briga ali, um brinquedo, aí tem aquela briga ali, não sei o quê. Daqui a 5 minutos, como é que eles estão? Abraçados, comemorando ali o gol, a brincadeira e tudo. Voltou a alegria, voltou a paz. Então, somos convidados a reaprender a fazer esse caminho. Apareceu um desafio, surgiu um desafio, vai lá, resolve, em frente, enfrentar vindo em frente, né? Seguir em frente. E depois volta para o estado de paz, de harmonia. Qual foi o padrão aprendido? O desafio chega, aí a pessoa fica pensando, 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 fica só no pensar e num pensar sem ordem, conjecturando várias falhas, erros, medos. E aí, aquele desafio, ele toma uma outra proporção no pensamento da pessoa. E o que isso causa aqui no sentir? Angústia, falta de energia para avançar,
Então, esse campo pessoal, quando nós falamos dessa sintonização com o campo, enquanto estamos nos sintonizando, nos afinando para entrar, para vibrar, para chamar no pensamento, para sentir de verdade, sentir no coração, sentir, não ficar pensando que está sentindo. Tem gente que pensa que sente, mas não está sentindo. Então, essa afinação, essa sintonização, ou seja, emitimos e recebemos essa frequência, nessa comunicação com a inteligência divina, dentro dessa conexão é que fazemos as nossas intenções de cura, de expansão, de manifestação. E o sentir é a chave, é uma chave. Sem sentir, não manifesta. Manifesta o que está no coletivo. As realidades do coletivo, que é o medo, o julgamento, a crítica, os conflitos. E por que, Rejane, que enfraquecemos o sentir? Em função de que algumas memórias, quando elas são acessadas, elas trazem uma emoção e essa emoção, esse sentimento, contém uma dor. Então, no passado, por não saber como lidar, a pessoa se fecha e não sente. E tem um padrão autossabotador que ele se passa por sentir. Então, quando alguém me pergunta assim, Rejane, como eu sei que agora eu estou sentindo? Eu respondo, você vai saber. Você vai saber. Não tem como se enganar, assim, não tem como. Eu vou abrir, tá, para a gente, aí umas 3 perguntas. Pode escrever. Alguém?
Bom, a Mara perguntou como diferenciar, né? Como assim um sabotador? Tem pessoas que têm uma tendência ao pensamento acelerado. Então, assim, está sempre pensando nas coisas do passado ou está sempre pensando nas coisas do futuro, é, é, e está ausente do momento presente. Esse padrão, é, esse é um dos padrões em que a pessoa não sente. Ela está passando vários quadros ao mesmo tempo. Imagina a seguinte situação, né? Imagina a seguinte situação. O nosso campo, ou seja, o nosso campo energético, da onde uma pessoa está, então ela faz um pensamento, ela tem um pensamento, esse pensamento ele vai e faz uma conexão com uma pessoa que também está pensando isso. Essa pessoa pode estar no Japão e tem uma outra pessoa no Canadá. Então, o pensamento conecta a frequência quando chega e tem outras pessoas conectadas nessa frequência. E aí o que aquelas pessoas estão sentindo, elas estão celebrando, elas estão sendo gratas, elas estão plenas. É esse o sentimento das frequências da luz, de uma consciência que está em expansão, da consciência que é observadora de si. Porque quando o pensamento ele está na crítica, no julgamento, ou na autocrítica, ou no autojulgamento, preocupado com uma situação lá no futuro, ou ainda remoendo uma situação do passado, essa pessoa ela não está sentindo. As emoções estão encaixotadas, engaioladas, tá? Deixa eu ver aqui. A pergunta: é melhor lidar com as situações sem se deixar levar pelo sentimento e sim pelo que tem que ser feito, agir controlando a emoção? Não? Tá. Olha, isso foi uma ótima colocação aí. O que é agir com emoção? O que é agir sem emoção? Bom, o que nos coloca como seres humanos, temporariamente humanos, uma das características é o sentir, e que durante muito tempo esse sentir, esses sentidos foram sufocados. Né? Por exemplo, um homem vai pedir uma mulher em casamento. Esse pedido deve vir com emoção ou só um pedido?
uma frase, uma fala. Ao longo da história da humanidade, num determinado ponto dessa jornada, privilegiou o intelecto em prol também da expansão. E o intelecto, ele caminhou de tal forma que ele suprimiu as emoções. Então, o pensamento, a lógica, o intelecto tem o seu lugar. Também tem o lugar delas. Pessoas pararam de sentir por medo de sofrer. Seja o medo de sofrer, seja o medo de ser criticado, seja o medo de ser julgado, não compreendido, não aceito. Tudo é uma frequência só, a frequência do medo. Que impede a pessoa de expressar todo o potencial que ela tem. E a frequência que traz realidades de dor e de sofrimento. Então, com essa informação da importância do nosso campo emocional, das nossas emoções, para o bem-estar da nossa vida diária. Aquilo que uma pessoa não sente, não está sentindo, ela toma uma forma no corpo, uma forma, essa desarmonia, esse não sentir, vai gerar uma frequência no corpo, e como o corpo ele responde à influência, a uma conexão com frequências, então vai ali para o corpo, algo no corpo físico, que a emoção não foi sentida, que a emoção não foi vista. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que falam muito bem, que se comunicam muito bem, mas têm medo de falar em público. Tem medo de falar para um grupo de mais de 3 pessoas. Muito provavelmente, naquela fase de desenvolvimento ali da criança, quando recebemos os primeiros programas, houve uma situação onde a criança não foi vista, ou seja, não foi reconhecida. Alguém pode ter falado assim, fala baixo, a criança fala alto. Ou a criança falou uma frase e aí
a pessoa falou, não fala isso, você não deve falar isso. Existem várias, assim, esse só para trazer uns 2 exemplos. O que fazemos, então, para se livrar dessas dores, dessas memórias, e viver uma nova vida, viver uma nova realidade? Aceitação. Primeiro, a gente aceita. Então, assim, vou dar um exemplo. Nossa, eu tive raiva dessa pessoa quando vem a memória, né, vem a memória, nossa, eu fiquei com raiva dessa pessoa. Com raiva que falou, ali quando você era criancinha, é sua mãe, ou sua tia, ou sua avó. E aí nós aprendemos que não pode sentir raiva, quer dizer, já gera o sentimento de culpa. Raiva e culpa andam juntas. Então, quando a raiva ela não é liberada, vou explicar essa parte bem direitinho, né? Quando eu falo em liberar raiva, não é ir lá brigar com a... não, nem em pensamento, nem em fala, tá? Liberar a raiva é, primeiro, aceitar que você está sentindo. Nossa, eu tô com raiva. Percebeu, acolheu, libera para a luz. Como que libera para a luz? Eu entrego essa emoção para a luz divina. Eu entrego essa emoção, eu entrego essa raiva para a chama violeta. Eu entrego essa emoção para a luz dourada, tá? Porque o pensamento, lá o padrão autossabotador, se ele entra nesse espaço do sentir, ele vai falar assim, mas você tinha que sentir raiva mesmo. Olha o que a pessoa falou para você. Olha o que ela fez para você. Olha o quanto que ela te magoou, te prejudicou. E aí, essa frequência é a frequência do conflito. Frequência do conflito não gera cura. Frequência do conflito, gera mais dor, gera mais sofrimento. E eu dei o exemplo da raiva, eu vou continuar com ela, com esse exemplo. Nós também trazemos no nosso campo energético, porque estamos conectados com o outro, com o todo, tá? Também trazemos questões dos nossos antepassados. Então, quando nós escolhemos de forma consciente liberar a raiva, estamos nos desconectando
dessa frequência também que esteve na vida dos nossos antepassados, na existência deles, no sentir deles. Alguma pergunta? A procrastinação, o adiar, o deixar para amanhã, na próxima lua vai ser melhor. Não, eu preciso fazer isso aqui primeiro para depois fazer o que realmente de fato interessa. O que aconteceu? A procrastinação, e a pessoa ela fala e ela realmente queria até agir ali naquele momento, mas ela relata que falta força, falta energia. É a frequência do medo do julgamento das outras pessoas, do medo de receber crítica das outras pessoas. E quando temos medo de ser julgados e criticados, é porque estamos mantendo esse diálogo interno. Por exemplo, tem gente que faz uma comida maravilhosa, tem gente assim que são os verdadeiros, né, artistas assim na culinária. Aí a pessoa vai, faz aquela comida maravilhosa e fala assim. Aí tá todo mundo comendo, saboreando, né, achando aquilo uma delícia, aí a pessoa fala assim: mas faltou tal coisa. Mas eu poderia ter feito de tal e tal maneira. Então, assim, tá todo mundo elogiando e a pessoa tá falando da falta, que faltou isso, que faltou aquilo outro. Ela não consegue receber o elogio. Isso tem relação com sentir. Então, ela tá se criticando, percebe ela está se criticando, inclusive em voz alta, para as outras pessoas. Então, fazemos isso no campo mental ali, da autocrítica. Você poderia ter arrumado melhor esse cabelo, né? Ou, sabe? São coisas pequenininhas, é isso que eu quero que vocês também percebam. São coisas pequenas. Às vezes a ponta do cabelo, isso é sério, olha como é que influencia. Porque tudo é energia. Então eu vou lá e reclamo da ponta do cabelo. Mas esse cabelo não tá bom, mas isso não tá isso. Fica só naquela crítica ali, tá a ponta do cabelo. É energia. E essa energia ela tende a expandir se ela é reforçada, se ela é frequenciada ali. Feita, falada de novo, pensada de novo e feita de novo. Desculpem. E aí, olha a maravilha. Podemos modular a frequência, podemos escolher a frequência. Se estou procrastinando, aí é uma pergunta, né? Se estou procrastinando porque estou ainda com medo das pessoas me julgarem, me criticarem,
eu estou me julgando e me criticando, deixa eu olhar aqui para dentro de mim. Eu não estou me aceitando. E o aceitar, muitas vezes eu sei que as pessoas pensam assim quando eu falo isso. Ah, eu tenho que aceitar meus defeitos, minhas falhas, né? Meus enganos. Não, eu estou falando disso somente. Cadê a aceitação da sua luz, dos seus dons e talentos, da sua jornada, do seu valor, sabe? Porque quando fala em aceitação, as pessoas já pensam primeiro nos defeitos, de tão acostumada que estão. E aí, imagina justamente essa situação. Nenhuma pessoa precisa sair e ir lá falar, nossa, você não é para me julgar, como que você faz? Não, através do diálogo interno, amoroso, acolhedor, de reconhecimento de si. Quantas vezes você ficou esperando o reconhecimento de outra pessoa? Que outra pessoa reconhecesse o seu valor, o quão bem você faz determinada e determinada coisa. E mais ainda, quantas vezes você esperou que o pai e a mãe fizessem esse reconhecimento? E aí eles não fizeram, e aí você agora lembra que é você quem faz. Eu sei que tem muitas pessoas aqui nessa turma, como em outras também, mas falar dessa turma que não foi acostumada, não cresceu ouvindo eu te amo ou tendo afeto, aquele abraço assim da família. Porque o pai não teve, porque o pai do pai não teve, porque entende? E aí, quando chega na nossa vez, o sentir tá com 7 cadeados. Vamos abrir esses cadeados. Às vezes, uma pessoa está fazendo ali, escrevendo o projeto de sonho, fazendo a carta do eu do futuro, nós vamos fazer, tá? Nós vamos ter uma aula. Depois que a gente terminar a remoção, a gente vai ter uma aula de como fazer a carta e fazer a carta do eu do futuro, da cocriação das novas realidades. Então, para encerrar a aula de hoje sobre o sentir, imagine a seguinte situação. Dando início a um novo ser. E antes de dar início ao novo ser, tudo que não faz parte desse novo, ele vai ser desconstruído. Qual que é o novo? Paz, harmonia, prosperidade, saúde, amor, abundância, felicidade.
conquistas, vitórias. Então, tudo que estiver em desarmonia com essas frequências, elas vão ser desconstruídas, dissolvidas, removidas. Então, é igual uma construção de uma casa. Primeiro limpa o terreno. Vamos limpando aí esse terreno. O terreno está limpo, agora dá para ver melhor. Trabalhamos aí o pensamento, fomos falando dos padrões, deu uma clareada. Então, o terreno ficou limpo, não é isso? Para se permitir agora sentir. E fazer o registro. Quando vocês postam lá no grupo sobre as conquistas, o que vocês estão sentindo? Alegria? É essa frequência que cria rápido. É a alegria. É a confiança. Confiança em quem? Confiança em você, confiança na sua conexão com a inteligência divina. A inteligência divina não falha. Então, quando você imprime as suas intenções no campo quântico, é o que você vai receber de volta. Bom, né? Muito bem, muito bem. O que você sentiu com a aula de hoje? Vão colocando aí. Quando eu comecei a falar de sentir, teve sentir aí? Ok, que mais? Eu posso falar, porque eu estou no celular, é ruim. Tá, quem é que tá querendo falar para colocar aqui? De digitar, hoje eu não estou. Alô? Oi, Tá me ouvindo? agora Tá eu tô. falhando? Ai, desculpa. É só porque hoje eu estou no celular e aí eu não consigo digitar aqui. Eu não sei, não me dá. E eu só queria compartilhar que quando eu conto histórias, e eu trabalho com criança, né? É uma alegria tão grande quando a gente finaliza que eu acho que é um verdadeiro sentir, porque eu vejo neles isso. Sabe, eu tô chorando, é de emoção realmente, porque é incrível a manifestação, como eles manifestam isso de uma forma pura, que a gente perde. É isso mesmo, Leia. Gratidão por compartilhar. Ok. A gente vai se permitir, né, esse sentir, se conectar com esse sentir, reconhecer de novo esse sentir
aprender também a modular esse sentir. Peraí, tô com raiva de quê agora? Não, pera. Vamos transformar isso, vamos liberar isso. Tá? E aí, depois dessa parte, dessa conexão, desse reconhecimento, aí a gente vai aprofundar na manifestação. Tá? Então, vou deixar de para casa da aula de hoje. Anote o seu sentir. Registre o seu sentir. É gratidão que você está sentindo agora? É alegria? Compaixão? Perfeito. E aí registra, tá? Registra a emoção e aí já conecta que pensamento me trouxe essa emoção. Então, por exemplo, a pessoa sente um pouco de angústia, de aflição. Aí, às vezes eu pergunto, tá, o que você pensou? Em que você estava pensando? A pessoa, não sei, aí para, checa. Tem um cliente que eu estou com medo dele não fechar o contrato. Então, o pensamento autossabotador disparou ali aquela forma de pensamento, e aí isso gerou um sentimento de medo. Então, pelo sentimento, pelo sentir, tem como saber também que o pensamento está em desarmonia. Entende como está tudo conectado? Nós vamos aprofundar na próxima aula. Registrem, façam um inventário aí dos sentimentos, tá? Não precisa se preocupar que não vai ter que apresentar para mim, mas a gente está compartilhando no grupo as nossas conquistas, as nossas vitórias e reconhecer algumas emoções, como a raiva, como a frustração, como a vergonha, o medo de não ser aceito. Isso é vitória, porque é lançar luz num sentimento e num pensamento que estava na sombra. Tá bom? Logo mais eu disponibilizo o link da sala daqui da aula, tá? Vou deixar no Zoom também. Vou pedir para subir para o YouTube, vamos ver como que vai ficar. Hoje, pelo jeito, não travou. E o que é muito bom, porque quando trava, aí quando chega no YouTube, o vídeo não roda, não é isso? Então é isso, família TOTUS. Gratidão pelo encontro de hoje. Até quarta, que vai ser ainda sobre as emoções e os sentimentos, tá bom? Um lindo dia para vocês. Gratidão, gratidão, gratidão.